semana de aula? Simbora, chegou a sexta-feira, é dia que segue, é final de semana que se inicia para o nosso descanso, né, pessoal? E então, nós vamos terminar essa semana, né, falando um pouco mais dos direitos, das revoluções, das manifestações que ocorreram e dos direitos que foram adquiridos lá no período da República, né, dos novos feitos republicanos aqui no nosso país. Para quem me acompanha pela plataforma, nós vamos estar na Rota 10, Sequência Didática 3, Operários e Seus Direitos, a partir da página 287. Para quem me acompanha pelo módulo, tá lá no capítulo 10, que você vai olhar a paginazinha agora mesmo para dizer para vocês que é a página 115, tá bom, galerinha? Começa aí no módulo de vocês a partir da página 115, tá bom? Então, vamos lá? Vamos embora! Vamos conversar mais sobre esse assunto tão importante para a história do brasileiro, não é isso? Então, olha aí. Na seção Desafios, nós temos o dia nas fábricas. Temos uma imagem de época aí, né? Uma imagem de greve, né? De um movimento grevista durante o protesto no município de São Paulo. Essa foto aí é de 1917, né? E nessa época aí, gente, a busca de empregos nas cidades, na fábrica, no comércio aumentou muito. Vinha muita gente, né, migrando de outras regiões do país na busca de encontrar, né, nessas regiões, como São Paulo, por exemplo, as regiões sudestes ali, né, trabalho, melhores condições de vida. Muitas pessoas tiveram de se empregar em trabalhos mal remunerados, porque a demanda de trabalhadores era muito maior do que a demanda de empregos oferecidos, né? Não havia para eles os direitos que garantissem melhores condições de trabalho, nem proteção à vida. Enfim, era uma situação bem desordenada e bem complicada para os trabalhadores daquela época. A maior parte dos habitantes ainda estava no campo, trabalhando em fazendas e pequenas propriedades, mas as cidades cresceram bastante no século XX. Os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos, ligas, associações para lutar por uma jornada de 8 horas de trabalho, o descanso semanal, as férias remuneradas, proteção em casos de acidente de trabalho. E para isso, qual foi o meio que eles acharam para buscar essas conquistas? As greves, que eram a principal manifestação desses operários para tentar fazer com que o governo atendesse aos pedidos deles, né? A greve geral de 1917, que é justamente essa que a imagem está mostrando para vocês, organizada por operários e trabalhadores do comércio, paralisou várias cidades do país. As principais reivindicações eram o aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho, né? A proteção na qualidade do trabalho, né? O governo perseguiu e prendeu os líderes das greves, expulsando os que eram imigrantes. Aquela galera lá, né, que a gente viu nas aulas passadas, que veio de outros países, né, para aqui para o Brasil, que começaram a fazer esse movimento de greve, a impulsionar, né, esses movimentos, foram os penalizados, os maiores penalizados, e eles tiveram que ser deportados, né, expulsos do país, né, e não se aceitava mais a presença deles aqui. Isso é uma prática feita pelo governo da época, tá certo, pessoal? Na página seguinte, nós temos aí um arquivo falando um pouco, né, da Era Vargas, né? A Era Vargas foi a era em que Getúlio Vargas, né, assumiu a presidência do Brasil, né? E aí muitas coisas aconteceram nesse período, nesse momento, e essa época e esse momento ficou conhecido como a Era Vargas, ok, pessoal? E o arquivo traz assim pra gente. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, recebeu muito apoio dos trabalhadores e operários. Entenda os motivos. Primeiro, havia um clima de esperança com o fim do voto de Cabresto e a construção de um governo republicano que governasse para o bem de todos. Essa era a chamada, né, partidária de Vargas vamos dizer assim, na entrada dele, né, na presidência.
Na Constituição lá de 1934, o voto passou a ser secreto e as mulheres conquistaram o direito ao voto. Lembra que antes não tinha, só votava homens que não fossem negros e que tivessem uma certa, vamos dizer assim, condição, né? Eles eram elegidos os eleitores das pessoas que iriam governar nosso país, né? Nem mulheres, nem negros, nem idosos, nem menores, nem pobres, ou seja, essas pessoas eram excluídas do direito de expor, né, a sua vontade com relação a um candidato, certo? E essa situação mudou após 1937, quando o Brasil passou a viver sobre uma ditadura. Para manter o apoio da parte da população, Getúlio Vargas reuniu diversas leis trabalhistas que já existiam, dando origem à consolidação das leis trabalhistas, que atende pela sigla CLT. CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Que ocorreu lá em 1943. Os principais direitos eram as férias, descanso semanal remunerado, tá? Jornada de 8 horas diárias, carteira de trabalho assinada, salário mínimo. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, criava propagandas no rádio e nos jornais para que a população visse Vargas como um líder bondoso e amigo dos trabalhadores. Era toda uma articulação, tá entendendo, para mover a população brasileira em favor de Vargas. E essa foto aí mostra, né, os trabalhadores que exibem faixas de apoio a Getúlio Vargas no desfile de 1º de maio de 1942, lá no Rio de Janeiro. Ok, pessoal? E o destaque da foto para mim, eu não sei se vocês conseguiram observar, mas eu consegui observar aí que boa parte dos trabalhadores que estão na frente dessa imagem são negros, tá? Não sei se foi proposital, né? Mas são negros, né? Para dizer, para mostrar talvez a igualdade, o que ele pretendia fazer, né, no seu governo. A imagem conquistada de pai dos pobres, tá? Foi o apelido que Vargas recebeu, pai dos pobres, ok? Escondia o lado autoritário de Vargas, que passou a controlar os sindicatos. E aí é o que a gente vai ver, que Vargas não era aquilo que passava na sua imagem, não era aquilo que a imprensa e os jornais diziam que ele era. E a gente vai conhecer quem era Vargas na verdade agora. Preste atenção. Qualquer manifestação ou crítica ao governo era proibida. O DIP censurava letras de músicas, notícias e peças teatrais contra o governo, prendendo seus críticos e opositores. Em uma ditadura não há liberdade de expressão e todas as opiniões e ideias diferentes daquelas que o governo defende são consideradas uma ameaça. Então, o que foi que aconteceu? Getúlio implantou a ditadura, ou seja, ditadura é o ditador é quem manda e só acontece naquele país ou naquela região o que ele quer. Só se fala o que ele quer, só se realiza o que ele quer, só se pratica o que ele quer. E quem ousar fazer diferente do que ele determina, do que o ditador determina, é punido de acordo com o rigor da ditadura, tá? Então, a gente tem uma imagem aí de Luiz Carlos Prestes, ao centro, que é um líder de um movimento contrário ao governo Vargas, né? Esse rapaz aí, ele se colocou contra Vargas, né? Numa situação oposta à ditadura de Vargas. E ele está aí em julgamento em 1937. Ele ficou preso, gente, quase, aliás, mais, né, de 10 anos. Ele ficou preso quase 11 anos, né? Até 1945, depois desse julgamento aí por ser considerado ordeiro ou contra o governo. Vargas começou a botar as unhas de fora e mostrar para que realmente ele tinha vindo naquele momento, né? E aí, durante seu governo, Vargas se empenhou em despertar o sentimento nacionalista da população. Leia sobre as ações realizadas. Temos uma imagem de uma propaganda do Estado Novo, tá? Estado Novo foi um período em que o Brasil viveu de 1937
até 1945, tá? Justamente aquele tempo, né, que aquele rapaz ficou preso. E esse período ficou conhecido como Estado Novo, ok? E essa propaganda aí está mostrando Getúlio Vargas, tá? Ao lado de crianças em 1938. No cotidiano do Estado Novo, a grande novidade foi o rádio. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, tornou-se comum as pessoas se reunirem em torno de um aparelho de rádio para escutar jogos de futebol, novelas e propagandas musicais de auditório. Pois é, o rádio era o fenômeno da época. Hoje não é o YouTube, pronto, naquela época era o rádio. É a mesma funcionalidade, certo? Só que só para ouvir, não era visual como o YouTube é, ok? Com o desenvolvimento da indústria e do governo, o número de pessoas que viviam nas cidades aumentou. Durante o governo Vargas, o ensino primário se tornou gratuito e obrigatório para meninos e meninas. Nos materiais escolares e em cartazes era comum a presença de imagens que mostravam Vargas como líder carismático, defensor dos interesses nacionais. O sentimento de pertencer a uma nação e ter o dever de defendê-la era algo utilizado pelo governo para enaltecer a figura de Vargas. Nesse período, havia diversas manifestações culturais no Brasil. Cada região tinha as suas tradições e costumes. O governo de Vargas queria construir referências para definir o que seria a cultura brasileira. Ele queria determinar, disse assim, ó, essa dança aqui pode. Essa apresentação teatral aqui não pode. Ele queria governar de forma que tudo o que ocorresse no país fosse de acordo com o pensamento dele, tá? Nesse contexto, tornaram-se símbolos do Brasil o samba, o futebol e o carnaval. O DIP interferia nas músicas de samba para que somente letras com elogios ao governo pudessem ser cantadas. Veja só, nada contra o governo era permitido, nada, tá? Nada mesmo. E aqueles, por exemplo, compositores como Caetano Veloso, entre outros aí, que ousavam fazer as letras de suas músicas contra o governo, eram penalizados, alguns expulsos, inclusive, do país. Pois é, não era molezinha, não. E aí, vem a primeira questão sobre esse assunto, tá? Vamos ver o que é que ela diz assim. O que é que ela diz aí, aliás. Você considera a liberdade de expressão uma conquista importante? Liberdade de expressão, gente, é você poder falar o que você acha sobre determinado assunto sem sofrer nenhuma acusação ou penalidade porque você expôs sua opinião, tá? Aí ele está perguntando, você acha que isso é uma conquista importante? Como não deixar que notícias e informações falsas influenciem as pessoas? Organize sua roda de conversas para debater com os colegas. Como nós não estamos juntos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão organizar o pensamento de vocês e vão fazer um pequeno texto com, no mínimo, 10 linhas, mostrando o que você acha a respeito desse assunto. Se a expressão, se a liberdade de expressão é uma coisa importante, como é que a gente pode influenciar ou reconhecer, né, a disseminação do fake news, como a gente pode inibir essa movimentação das fake news. Certo, pessoal? E vocês vão fazer isso no caderninho de vocês. Lembrando sempre que tem que colocar o cabeçalho, tá bom? O dia da aula, tá? E o assunto que está sendo abordado nessa aula, para que a gente, quando a tia tiver acesso ao caderno de vocês, poder encontrar com maior facilidade as atividades, tá bom? Mas sempre que fizer, tira foto e manda lá para o meu e-mail. Belezinha, galera? Vou fazer essa primeira aí com vocês e o restante vocês fazem sozinho de acordo com o que Tia vai colocar lá na agenda, tá? Então vamos lá. Relembre a imagem de Getúlio Vargas criada pelo DIP. Qual era a imagem? Era de um homem bondoso, de um homem nacionalista, né? Que ficava perto de criancinhas, adorava criancinhas, era um excelente governante, né? E a sua maneira real de governo no Estado Novo. Era assim que o governo era, de acordo com a imagem que era passada? Vamos ver. Selecione V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O governo Vargas
pôde ser descrito como ditatorial e nacionalista? Vargas ficou conhecido como um grande ouvinte do povo e defensor da democracia? O DIP construiu a imagem de Vargas como pai dos pobres, defensor da nação? Durante o governo de Vargas, a população sofreu grande influência das culturas estadunidenses. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Qual dessas informações aí são verdadeiras e quais delas são falsas? Vamos lá, vamos por parte. A primeira diz assim: o governo Vargas pôde ser descrito como ditatorial e nacionalista. Sim, ele ditava o que ele queria, as normas que ele queria, de acordo com a visão dele. Então, sim, é verdadeiro, né? A segunda, Vargas ficou conhecido como um grande ouvinte do povo? Nunca, né, gente? Defensor da democracia? De forma alguma, ele não era assim. Ao contrário, ele não queria que o povo manifestasse de forma alguma suas opiniões. Ouvir o povo, jamais. O DIP construiu uma imagem de Vargas como pai dos pobres, defensor da nação? Sim, o DIP construiu, a imprensa construiu, mas essa não era a imagem verdadeira de Vargas, ok, pessoal? E durante o governo de Vargas, a população sofreu grande influência da cultura estadunidense? De forma alguma. Vargas era quem determinava a cultura que ele queria que fosse favorável para os brasileiros. Vamos ver se acertamos? Acertamos sim, ok? Então, as demais questões vocês vão estar fazendo de acordo com o que Tia Sam colocar lá na agenda para vocês, tá bom, amores? Então, chegamos ao fim da aula, tá certo? Desejo a vocês um final de semana extremamente abençoado. Que o Espírito Santo do Senhor esteja presente nos lares de vocês, abençoando, protegendo e livrando de todos os maus, certo? E que vocês estejam usufruindo desse final de semana com tranquilidade, né? No aconchego do lado de vocês, juntinho das pessoas que vocês amam, tá bom? Próxima aula eu tô aqui com vocês de novo, conversando sobre a desigualdade brasileira, tá bom, meus amores? Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau!